Meus pais e meus senhores gloriosos, servos do Senhor estão ao vivo no ar. Então, esta tem sido uma noite muito poderosa. O programa que você está fazendo, eu ouvi o abençoado arcebispo honrado Michael Niswan veio ao vivo no ar para dar a narrativa como todas as coisas se desenrolaram naquele dia na França, apresentando a visitação da chuva. Que eu sei. Eu ainda não tive a chance de ver o que foi apresentado nas igrejas através do globo, mas me disseram que a chuva, definitivamente, a chuva em Caracas, muito prominentemente, e algumas outras chuvas, a visitação da chuva do Espírito Santo. E então, a maior exposição que você abriu na rádio hoje, onde arcebispo adjunto, Right Reverend honrado Michael Niswan veio ao vivo no ar, e eu queria apenas também colocar minha voz no seguinte: a importância de toda esta conversa que o Senhor está tendo com a Terra 28 vezes. E você vê que o Senhor está vindo agora toda esta paisagem da Terra para cumprir a profecia bíblica. A profecia bíblica está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo de uma maneira muito espantosa. E essa é a importância desta chuva que você vê em Caracas ou na França. E você vê que tudo é coreografado e deliberadamente, intencionalmente, para alcançar uma mensagem, uma instrução específica para esta geração. Então, quando você vê o Senhor me enviando e comandando o céu para abrir, e o céu responde instantaneamente com chuva, como você viu na França, Lima, Peru, e agora estamos celebrando Caracas. O propósito é muito simples. Deus está expressando uma preocupação muito grande a respeito da preparação. Essa é a preocupação de Deus. Ele está muito preocupado sobre se preparar e as preparações para a gloriosa vinda do Messias. E ele está dizendo que a autoridade, número 1, a hora para se preparar para a vinda do Messias é agora. Então, isso fala do tempo. E número 2, você vê que o Senhor Todo-Poderoso está falando a respeito da urgência desta preparação. É por isso que você vê que ele veio ele mesmo, ele enviou seu mensageiro, que trouxe a sua presença, a sua autoridade, para se preparar para a vinda do Messias, até mesmo o poder para se preparar para a vinda do Messias. Então, essa chuva, essencialmente na sua conversa na rádio, eu quero que vocês saibam que esta chuva é um sério chamado. Você pode dizer que é um toque de despertar, e está chamando todas as pessoas ao arrependimento, chamando todas as pessoas para apartar-se do pecado, e chamando todas as pessoas para aceitarem a graça de Cristo, para aceitarem Jesus, e chamando toda a humanidade, a terra inteira. Esta chuva que você vê acontecendo em Caracas, ele está chamando toda a humanidade para um renovo espiritual. E também é uma advertência ao chamar a igreja ao arrependimento e o resto da humanidade não nascida de novo ao arrependimento. É também uma advertência. Ela exalta uma advertência para os cristãos, aos crentes cristãos, aqueles que são nascidos de novo, advertindo-os contra a complacência, a apostasia. É por isso que é muito grande a repreensão, muito grande para a restauração, se você ouvir a mensagem que esta chuva traz. Que os agentes daquela chuva trazem é uma repreensão muito grande, em arrependimento. Eles são muito grandes em preparar o caminho, em repreender a apostasia, a queda e a complacência.
Então, essa chuva que você vê acontecendo em Paris, França, e também em Lima, Peru, então em Caracas, é um chamado para retornar à santidade, é um chamado para retornar à justiça, para que esta geração possa finalmente retornar à justiça, ao arrependimento, santidade e justiça, e para um relacionamento mais profundo com Deus. Essa chuva está chamando esta geração para buscar a fidelidade para com Deus, retornar à fidelidade a Deus. E está falando a verdade. Esta chuva está falando a verdade para esta geração. E está te estimulando a buscar a verdade, e Ele está chamando para você ir e advogar em favor da justiça, da fidelidade, da justiça, de ser justo. Um chamado ao arrependimento e apartar-se do pecado. Quando você vê essa chuva cair em Caracas, na Venezuela, isso marca um retorno para a verdadeira adoração. Está chamando o povo, chamando a geração para retornar à verdadeira adoração. Vocês ouviram em todos os países que vocês foram, Fiji, França, Suva, Fiji, Paris, França, Lima, Peru, ou Belém, no Brasil, ou Catânia, na Itália, ou Kakamega, onde qualquer que seja o lugar. Ahmednagar, na Índia, que se Abidjan, qualquer que seja o lugar, é um chamado para retornar à verdadeira adoração e é um chamado para rejeitar a idolatria desta vida, desta era, e abandonar os falsos deuses que você vê. Há muitos falsos templos, templos de falsos deuses em toda esta nação e em toda a terra. Todos sabem que há falsos, que eles são falsos deuses. Então, o Senhor está chamando esta geração, vocês, para abandonar a complacência espiritual, onde você vê que uma geração diz, não, nós não cremos em Deus. Eles são apáticos, para rejeitar. Você vê essa apatia espiritual, e um grande número também acredita em outras teorias. Eles dizem que não foram criados por Deus, eles são apáticos. O Senhor disse, não, a hora para abandonar essa apatia é agora. E o Senhor é muito deliberado, porque o Deus que deu a profecia e que enviou o profeta, esta voz que está falando com vocês é um Deus específico, particular. O nome dele é Jeová. E o Deus que libera essa chuva é um Deus específico, particular. O nome dele é Jeová. Então, essa chuva essencialmente chama toda uma geração para uma adoração exclusiva a Jeová, somente a Ele. Então, este pluralismo que diz muitos deuses nas constituições, muitas vezes, muitas religiões se juntam para adorar. Então, isso é esta chuva anula e joga no lixo todo este ecumenismo e diz que é somente um Deus, Jeová. Então, é um chamado de um retorno à exclusiva adoração a Jeová, somente a Ele, só Ele. Esta chuva não dá nenhum espaço para discussão, debate sobre a adoração. Então, em outras palavras, quando você vê essa chuva caindo em Caracas, Lima, Peru ou Paris, França, mas agora Caracas e todas as outras, é essencialmente o Senhor chamando uma geração para abandonar a sua adoração misturada deste dia moderno, misturada onde as pessoas se concordam entre si. Eles quase chegam à conclusão de que há muitos caminhos que podem chegar a algum lugar. Isso, ele está chamando essa geração para abandonar esta forma de adoração misturada e para trazer total obediência ao único e verdadeiro Deus, e o nome dele é Jeová. Total obediência, atenção individida. Você
Não divide a sua atenção. Esta é a seriedade desta chuva que nós estamos discutindo em sua rádio aqui. Eu achei que eu deveria vir e trazer um pouco de luz, porque há coisas mais profundas que não compartilhamos com vocês, porque achamos que é aparente e muito claro, mas nessas sessões podemos entrar um pouco mais profundo e abrir um pouco mais. Então, este é o avivamento espiritual, é uma renovação espiritual que essa chuva está anunciando, abandonando essa mistura de deuses e adoração, a aceitação de muitos deuses, não mesmo. É um chamado à total obediência ao único e verdadeiro Deus Jeová. Esta chuva não dá nenhum espaço para pluralismo, para debate, ou para dar espaço para acomodar, não mesmo, de forma nenhuma. Então, esta geração, quando essa chuva cai, daquele único e verdadeiro Deus Jeová, e ao seu único e verdadeiro servo, esta chuva está afirmando que este é o meu servo, o meu único servo nesta geração. Ouça-o. E essa chuva está chamando por avivamento espiritual, renovação, autenticidade, geração autêntica, único e verdadeiro Deus Jeová. Ela joga no lixo todas estas coisas nas constituições que você vê, eles estão introduzindo muitos deuses, muitas religiões. Isso é uma afronta. Ele veio para jogar no lixo e anular todas estas coisas que vocês veem nas constituições da Europa, da África, que está nas nações. Então, isso é uma coisa muito séria quando você vê essa chuva. Então, a mensagem que você vê dessa chuva é que Deus está pedindo para esta geração para observar esta hora, para ver esta hora deste avivamento, este despertamento agora chegou, tanto dentro da igreja como para a igreja sair e colher os que não nasceram de novo. Este é o avivamento que essa chuva está anunciando. Ou uma renovação, um despertamento, é um grande despertar. Seriamente, isso é muito sério, 28 vezes, e removendo a complacência e este cristianismo superficial que os cristãos deste tempo presente estão observando, executando as suas vidas com cristianismo poroso e conveniente. Não mesmo. Esta chuva é um chamado para parar tudo, remover a complacência da adoração cristã, complacência, apostasia, removendo o cristianismo nominal da igreja. Então, se você juntar tudo isso, o Senhor está usando isso para chamar por uma reconciliação entre o homem e ele mesmo. Esta chuva traz reconciliação, anunciando a reconciliação, arrependimento, retorno para Deus. E o retorno para um compromisso mais sério, para a fé no Senhor, Deus Jeová, um compromisso muito sério. Reconciliação entre a igreja e o Senhor. Reconciliação entre toda a humanidade e a igreja reconciliada, restaurada. Ela faz a grande comissão. A chuva está chamando até mesmo aqueles que não são nascidos de novo agora para voltar para o Senhor, o seu Criador. E para a igreja, o Senhor está usando esta chuva para te chamar de volta, para um relacionamento mais restaurado de aliança com Deus. Em outras palavras, esta chuva é uma acusação. O Senhor está acusando vocês de rebelião contra a aliança. Então, enquanto você está tentando ir para outros deuses, entretanto, você tem somente este Deus, este único Deus verdadeiro, Jeová, que somente Ele traz chuva. Nenhum outro ser, nenhuma outra divindade pode trazer chuva. Então, essa chuva é muito séria, é uma mensagem muito séria para a igreja. A importância da última glória. Ele está dizendo, veja, a última glória foi derramada. E ele está divulgando, e ele está dizendo para alcançar as viúvas, os órfãos, os vulneráveis, os que não têm voz. Perseverança.
para que agora essa chuva está chamando você para ser mais fiel, observar a integridade na sua fé, para aderir ao único e verdadeiro Deus Jeová, que é o único que é digno de adoração, e agora maior perseverança em adorá-lo, apesar da grande animosidade, adversidade, tentações, perseguições, o que quer que seja, não importa agora, porque essa chuva veio para renovação e despertamento, para despertar as almas. Mas também é uma advertência. É uma advertência de que o dia final do juízo de Deus está vindo. Se você não ouvir a instrução e a mensagem do mensageiro dessa chuva. Esta chuva é o cumprimento de profecias. Está lá, Malaquias, capítulo 4, versículos do 5 ao 6. O retorno dos corações dos pais, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, reconciliação de Deus com Deus Pai, Ele mesmo. Restauração de todas as coisas, antes do retorno de Cristo. Reconciliação de todas as coisas, antes do retorno de Cristo. Chamando e exaltando a fé. Te perguntando, cristão, como ser mais sério? E é impressionante que essa chuva, na forma anterior do Monte Carmelo, veio durante o tempo de grande declínio espiritual em Israel. Entretanto, isso está acontecendo neste tempo também. Veja o que está acontecendo globalmente. LGBTQ, todas as outras montanhas, o Monte Everest, tudo isso. Esse tipo de adoração a ídolos realmente é um sério declínio espiritual. Então, ele está chamando pela fé e pela coragem, nesta hora, perseverança. E essa chuva também está chamando Israel de volta para o Senhor, não apenas a igreja. Está chamando a igreja de volta para o Senhor, mas também Israel. O propósito desta chuva, antes e agora, como vocês entendem bem, realmente vai confrontar os deuses ídolos deste dia, daquele dia, no Antigo Testamento e hoje. Portanto, ênfase, vez após vez, 28 vezes, arrependimento, renovação, avivamento, despertamento, mudança, volte, retorne. O tempo acabou, o tempo está sendo mencionado. Então, é uma imensa responsabilidade que esta chuva está colocando sobre esta geração para retornar à integridade espiritual entre o povo, os cristãos. Você vê que há uma grande porosidade, declínio moral, tudo isso, ele diz, retorne agora. Naquela chuva expõe a futilidade daquilo que você vê iludindo o homem, a humanidade. Mais de 80% estão enganados e estão presos no materialismo, estão presos no aqui e no agora. Mas esta chuva vem para expor a futilidade destes deuses, a idolatria desses deuses que não podem trazer chuva, que não tem autoridade nem poder, o materialismo, a idolatria. Então é um confronto pelo Senhor sobre este mundo caído. E a forma como o Senhor confronta este mundo caído, material, de prosperidade e moral, com uma grande manifestação de poder e maravilhas. A hora de Deus está, o poder de Deus sendo demonstrado lá em Caracas, Paris, França, Lima, Peru, Kakamega, Ahmednagar, Abidjan, há muitos, 28 vezes. Em todos os casos, Deus está confrontando esta rebelião, desobediência, idolatria, para poder demonstrar para eles a supremacia do Senhor Yahweh, Elohim, somente Ele, que somente Ele é o Deus Supremo, tem que ser adorado e é digno de ser adorado. Ele está contestando todas estas coisas que o homem, que distraiu a atenção do homem.
E também é impressionante porque ele está dizendo que, veja, todos esses deuses ídolos para os quais vocês correram, eles não respondem, eles não têm poder. A demonstração do supremo poder de Yahweh, a supremacia, a superioridade de Yahweh Elohim, somente ele. Do outro lado, também expondo o fato de que sobre todos esses outros deuses ídolos não tem nenhum poder, eles não podem responder. Eles se voltam para esses deuses ídolos que não respondem. Eles buscam deuses ídolos que não respondem. É impressionante esta queda. É isso que está acontecendo aqui. Porque agora mesmo, eles estão focados em deuses que não podem salvar, não têm poder, não podem libertar. Mas o Senhor está trazendo essa chuva para demonstrar o máximo poder do único e supremo Deus, Jeová. Então, o agente desta chuva que está falando com vocês aqui, 28 vezes, agora torna-se uma ponte. Você pode olhar para nós como uma ponte entre o povo de Deus deste lado e o juízo de Deus. Então, ele diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se eles não ouvirem, eu vou ferir a terra com maldição. Então, você pode ver a declaração do comissionamento nessa escritura de Malaquias. Eu vou ferir a terra com juízo. Então, um dia você tem um povo, do outro lado o juízo de Deus, e nós agora estamos aqui no meio do caminho dizendo, arrependam-se, voltem, renovo, volte para o seu Criador. A palavra de hoje está encarando terríveis desafios. Você vê os deuses ídolos, objetos físicos colocados em templos, templos de adoração a ídolos, idolatria e imoralidade, idolatrando LGBTQ no mundo inteiro, um tempo terrível. Então você vê a graça idólatra que veio para dentro da igreja, a prosperidade. Então você vê que a idolatria daquele mundo antigo que nós confrontamos com os deuses ídolos está acontecendo hoje. Pessoas estão comprando deuses. 3 milhões de deuses no Japão, na Índia, em todos os lugares eles colocam nos templos e outros colocam nas suas casas. Entretanto, há um acréscimo hoje também, porque na sociedade contemporânea que você vê hoje, há um acréscimo, há um tipo de ter uma idolatria pelo materialismo, pelo prazer, pecado sexual, poder, dinheiro. Então você vê tudo isso em todos os lugares. Você liga a sua notícia e vê isso tudo é idolatria. Então, isso é outra forma dentro desta sociedade contemporânea que está sendo confrontando, que essa chuva está confrontando. Mas essas outras vêm com ideologias, materialismo, poder, prazer, avançar o seu eu. Então o Senhor nos enviou para confrontar tudo isso. Então é um chamado para a humanidade retornar para o Senhor. Em pureza espiritual, pureza moral, integridade. Você sabe que você tem um Criador. O tempo acabou para retornar para Ele agora. E não pode vir em um tempo melhor do que este. Não há um tempo melhor para vir, para ele vir, quando a sociedade, esta vida desta geração aqui, você cai quando você olha como eles estão lutando lá e batalhando. Eles realmente precisam de uma voz que vai trazer clareza. Porque você vê que eles estão confusos. Eles perderam o senso de entendimento que há somente 2 destinos, ou o céu ou o inferno. Então, eles estão focados na terra perecível. Então, realmente, se há um tempo que é necessária clareza, é agora, para que esta clareza traga prioridade, para que eles possam priorizar o céu e não a terra. Ou realmente eles precisam disso. Eles precisam de direção nesta prioridade. Direção
para dizer, veja, foque no celestial, foque no imperecível, mais do que na terra. Eles também precisam de esperança, porque eles encaram muita falta de esperança nessa busca pela dinheiro, educação e moralidade sexual, significando, eles não encontram essa substância nessas coisas que demonstram sucesso. Então, você vê o alto nível de suicídios. Quanto mais desenvolvido um país, maior número de suicídios. Então, essa chuva traz clareza e direção. Não poderia vir no tempo melhor, quando há grande necessidade de esperança, além dessa dispensação perecível. Você entende isso agora? E é por isso que é importante agora trazer renovo além da apostasia, da prosperidade na igreja. Renovo, focar mais na integridade espiritual, justiça, santidade, as coisas que duram eternamente, trazê-los para o reino de Deus. Transformação de dentro da pessoa pelo Espírito Santo, para que agora você possa focar na dispensação, na dimensão espiritual, celestial, a salvação que traz transformação para a sua alma. Você vê isso agora? Então, o retorno para a genuinidade, a autenticidade da fé, da verdadeira salvação da cruz e do sangue, de volta ao básico. Você nos ouviu trombetear isso através da terra inteira. Volte para a cruz e o sangue. Remova falsos profetas, falsos apóstolos, falsa graça, falso cristianismo, falso evangelho, falsa salvação. E então agora, transformar este mundo perdido de volta para o seu Deus. Você vê agora, este é o papel dessa chuva. É por isso que a chuva está caindo e está anunciando renovo, avivamento, retorno para o Senhor. Há uma maior visitação vindo, ele está anunciando isso. Que Deus se lembrou da sua aliança com o seu povo agora. Ele prometeu voltar e libertar, até mesmo o Senhor Jesus anunciou esta hora, que esta hora voltaria para restaurar todas as coisas. Então ele veio nessa hora, e o mensageiro dessa hora, para retornar para a pureza de coração, humildade, contrição, vigilância, um cristianismo mais estável, mais firme, alerta, rejeitando este mundo, jogando fora a riqueza deste mundo, focando na eternidade durável, a eternidade que o Senhor manifestou tão poderosamente diante dos olhos desta geração. Então, o Senhor, quando Ele, por exemplo, falou comigo a respeito da Nova Jerusalém, me mostrou a visão da Nova Jerusalém. Isso é parte da agenda dessa chuva. Fazer com que as pessoas agora entendam que há um Deus mais alto, o Deus supremo, o Deus eterno e a sua eternidade e o seu reino que está vindo. A magnificência da cidade santa, a beleza da arquitetura daquela cidade, as suas 12 fundamentos, as 12 portas, a grande rua de ouro. Não temos ler para ler as escrituras aqui. Iluminada pela glória de Deus, não pelo sol. Não precisa mais do sol. O lugar onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá choro, não haverá lamento, não haverá tristeza. Não haverá sede. Vamos ler algumas escrituras aqui. Então, é parte da mesma agenda. Essa chuva é a mesma agenda. O livro do Apocalipse, capítulo 21. Para onde esta visitação está apontando toda esta geração para renovar a sua fé e focar no eterno Deus, não no mundo perecível. O livro do Apocalipse, capítulo 21. Versículo 4, por exemplo, ele diz o seguinte: e Deus mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e não haverá mais dor, pois
as primeiras coisas passaram. Então, é isso que esta chuva está anunciando. Essa é a agenda do agente, que o agente desta chuva está anunciando desde o início, desde um confim da terra até o outro confim da terra, de um confim da terra até o outro. Então, como você não pode ver que a vida nesta terra é caracterizada com morte e dor e choro e tristeza, desapontamento, frustração, suicídios, e perdição, desesperança, sede, necessidade. Isso é sério. Então, o Senhor está dizendo que esta chuva está anunciando para vocês a hora da purificação, da limpeza, do renovo, do arrependimento, transformação, mudança, para que agora você comece a se conformar com a visitação que está vindo, o reino de Deus que está vindo, o Messias que está vindo, o arrebatamento que está vindo, a dimensão eterna da eternidade que está vindo. E lá no livro do Apocalipse 21, no versículo 6, a partir do 6, ele diz o seguinte: e me disse, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei. E darei, e a quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. De graça. Então, isso significa que estas coisas não estarão naquela cidade, nem naquele reino que está vindo. Estas coisas não terão lá. Tristeza, dor, morte, pecado. Is really to prepare you long term, steadfast, for that coming kingdom. Na agenda do anúncio dessa chuva, você pode entender o valor desta restauração, renovo, despertamento, avivamento, para te preparar muito firmemente para este reino vindouro. Para que neste reino vindouro não haverá morte, você pode ver a vantagem de se preparar. Não haverá dor, nem tristeza, nem choro, nem lamento. Nenhuma sede, não tem necessidade, não vai ter sede, porque ele disse, darei para o que tem sede, de beber da fonte da água da vida de graça. E se você ler mais para frente, ele também menciona o que não vai ter naquele reino, para que você possa escolher essa hora de restauração e avivamento, que essa chuva traz a última glória. Versículo 7, ele diz, ao vencedor, ele herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, é claro, filho e filha, esta é a versão King James. Mas os covardes, os incrédulos, então ele vai mencionar agora as coisas que não estarão lá. Por que a chuva veio? Para te renovar, te alimentar, te nutrir, te restaurar, te renovar, te trazer ao arrependimento, para que você possa se preparar para a visitação, o reino, a vinda do Messias para te levar no arrebatamento. Ele está dizendo que naquele reino você precisa se preparar bem, porque não haverá morte, nem dor, nem choro, nem lamento, nenhuma frustração, nenhuma sede. Ele diz, mas os covardes, os incrédulos que não creem, os incrédulos não estarão lá, os covardes não estarão lá, os abomináveis, não haverá abominação, assassinos, não haverá eles lá, os impuros não estarão lá, os feiticeiros, aqueles que estão fazendo feitiçaria não estarão lá. Os idólatras, você vê a confrontação desta chuva com a idolatria. Os idólatras não estarão lá. E nenhum dos mentirosos estarão lá. Ele diz,
A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, estas coisas não estarão no reino de Deus que está vindo, que esta chuva está anunciando. And the call to righteousness, the call to holiness announced by this rain, you see in Caracas, is saying that there is a new Jerusalem, there's a new place prepared for you. He said, I'm going to my Father's house to prepare a place for you. And then the agent of this rain, he has shown him that destination. Muito sério, povo abençoado. That's where God himself will be. And the Lord Jesus will be there. There are many other details I've not shared with you about that city. The Lord himself will be there. And the Lord Jesus himself will be there. And that's why in Revelation chapter 22, 4 and 5, he says, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord giveth them light, and they shall reign forever and ever. So he's saying, you shall meet the Lord face to face. That's why the rain has come. That's why this latter revival of the rain, of the Holy Spirit rain has come, that you see in Caracas. That is the hidden message. That is the underlying message from the rain. I know you want to celebrate, jump and celebrate, but there is a deeper message on purity, purification, purity of heart, a call to repentance, calling a generation to an awakening of repentance, revival, holiness, and prepare for the coming of the Lord, the coming kingdom of God. And he says, I saw a new heaven and a new earth. That is the destination. That is the announcement that this rain is bringing to the generation. Other than celebrating the power. Wow, he really commanded it by his mere presence. He's walking in. God heard him. God answered him. Okay, that is tremendous display of the supremacy of the one and only true God, Yahweh. That's part of the messaging. But in beneath is an instruction for repentance, a call to turn back to God, to return to God, to return to righteousness, para retornar à justiça, à santidade, para abandonar a apostasia. A remoção da primeira terra, do primeiro céu, a primeira terra. Para se livrar deles, para se livrar da infecção do pecado. Quão mortal e tóxico é o mal que foi inserido em toda a criação, absorvido como uma esponja. Para dar o caminho para o novo céu, agora para o Deus Todo-Poderoso criar um novo céu, onde não há pecado, onde não há sofrimento, onde não há morte. Em Romanos capítulo 8. Eu estou simplesmente acrescentando o peso na sua conversa sobre o valor da chuva que você vê em Caracas, que nós estamos celebrando nas igrejas, para que vocês possam entender que há uma mensagem mais profunda que o Senhor está transmitindo lá. O livro de Romanos, capítulo 8, ele diz o seguinte no versículo 21. Romanos, capítulo 8. Versículo 21, ele diz, porque a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, ele está dizendo que essa chuva está anunciando que, veja, prepare-se, arrependa-se, seja justo, seja santo. O Messias está vindo, porque toda esta criação também está presa na toxicidade do pecado, do sofrimento, da morte. A hora da libertação está próxima. A hora da libertação. Versículo 22, ele diz.
E nós sabemos que toda a criação geme até agora, em dores de parto, até agora. Então, há muito gemido e sofrimento agora. Então, essa chuva é um grande pacote de anúncio. Veja, a libertação se aproxima. O Messias está vindo, o mensageiro que traz a chuva está aqui. O Messias está vindo, até mesmo a criação está aguardando por essa hora de libertação. E quanto a você? Então, e não somente a criação, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós também gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Este é o foco e o maior anúncio. Veja, a redenção do nosso corpo na glorificação está prestes a acontecer. A redenção do universo está prestes a acontecer. Prepare-se, retorne-se, retorne. É um chamado ao arrependimento, é um despertamento de arrependimento, um despertamento de santidade. Afastam-se agora da falsa graça e voltem para a verdadeira graça da cruz e do sangue. Justiça, santidade. Isso é sério, povo abençoado. 2 Pedro, capítulo 3 também. Enfatizando o mesmo papel dessa chuva. Eu sei que você quer dançar e celebrar, mas muitas vezes eu anseio por ter uma sessão com vocês como essa, para cavarmos mais fundo, para que você possa entender que mais profundamente dentro da chuva há uma instrução maior sobre o reino vindouro, e é para isso que eles vieram se preparar. O livro de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Ele diz o seguinte. Versículo 12 e 13. Ele diz: esperando, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, onde os céus serão desfeitos pelo fogo e dissolvidos, e os elementos se derreterão pelo calor. Então, esta chuva está anunciando que você precisa focar no eterno reino de Jeová, o único e verdadeiro Deus que você tem que adorar. Que todos estes outros ídolos que você vê na terra, eles estão destinados à fatalidade, à mortalidade, ao nada, porque tudo será destruído pelo fogo, ele diz. Os elementos se derreterão com grande fogo. No 3 ele diz: todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Então, é um chamado real, é realmente um chamado à justiça. É um sério chamado à justiça. Onde a justiça habita. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte será abolida. Essa chuva anuncia muito, anunciou muito. Não tem mais corrupção, não tem mais perecibilidade. Se você pode tão somente se preparar, redimidos totalmente, e então desfrutar da presença do Senhor eternamente. Que aqueles que forem redimidos por esta hora de renovo, esta hora da renovação, redimidos, obedientes, obedecendo este comando, para retornar, para se arrepender, o despertamento da alma. Eles desfrutarão da presença do Senhor e do Cordeiro eternamente. Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, ele diz o seguinte: aleluia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, ele diz:
Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois eles se conservaram virgens, e são estes os que seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias para Deus e o Cordeiro. Então, esta redenção você também vê em Apocalipse 5:9. Cada tribo, língua, tribo, povo e nação. Os redimidos vão desfrutar da presença de Deus e do Cordeiro. Você vê isso em Apocalipse, capítulo 22, que nós lemos, versículo 5. Eles verão Deus face a face. Gálatas 4:26. Eles verão Deus, encontrarão Deus Todo-Poderoso. Então, este é um chamado muito poderoso quando você vê a chuva caindo em Caracas. Além das celebrações, qual é a mensagem? Além do nosso programa muito ocupado coordenando conferência, todas as igrejas no exterior, preparando para as missões, para partir. Algumas vezes nós ouvimos a conversa na rádio. Se eu pudesse ter tempo para falar do significado mais profundo da chuva, sim, você pode celebrar e deve celebrar, você não pode falhar em celebrar. Quando o aleijado anda, você não pode falhar em celebrar o aleijado. Você tem que celebrar a chuva. Mas ele está dizendo que há um destino maior para vocês. Este é o toque de despertar para retornar para Deus e se preparar agora para o eterno reino de Deus. Um chamado ao arrependimento. Um chamado para apartar-se da idolatria, os desafios da idolatria deste mundo, os deuses ídolos, os templos livres que você vê sujando a terra, idolatria, imoralidade, LGBT global, LGBTQ. Materialismo, a busca por poder e prazer, e o egocentrismo. Muito sério. Esta chuva traz clareza. Ela realmente distingue muito claramente. Espere um pouco. O céu. Isso aqui é a terra. Por favor, comece a se preparar. O tempo acabou. E direção. E renovação e esperança além, porque eles buscam riqueza e dinheiro somente para cometer suicídio. Impressionante. Então o Senhor está dizendo que o mar não estará lá. Naquela cidade que Ele me mostrou, e então me enviou para anunciar para vocês a vinda daquela dimensão, aquela dispensação, aquele reino, o poder, a chuva, por poder, a chuva. O mar não existirá lá. E ele diz, o próprio Senhor habitará com você lá se você tão somente obedecer o chamado, o toque de despertar e o chamado e a mensagem da chuva. Gênesis 3, 23 e 24, a porta é fechada. A porta é fechada para Deus, para ter acesso. Mateus 27, 50 e 51, o véu rasga e agora você pode entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. O sacrifício já foi oferecido, o Messias se ofereceu. Atos 2, Pentecostes já aparece. Deus voltou para acessar o homem, para alcançar o homem. Isso é sério. Isaías 7,14, Emmanuel, Deus conosco. Então, a maior bênção na eternidade, essencialmente, será para aquele
que tem comunhão e acesso a Deus, Deus vivendo conosco, nós o veremos face a face. Prepara-te para encontrares com teu Deus. É por isso que a última glória veio. O Messias, Ele mesmo, Jesus, o Senhor, disse que essa hora virá para preparar todas as coisas. Preparar todas as coisas para aquele reino. Eu quero terminar com o livro de Levítico 26. Capítulo 26. Levítico 26. Povo abençoado. O livro de Levítico, capítulo 26. Diz o seguinte. Levítico 26, versículos 11 e 12. Ele diz o seguinte. Eu estabelecerei o meu tabernáculo entre vocês, e a minha alma não vos aborrecerá. Eu não os rejeitarei. 12. E andarei entre vocês, e serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Um homem está andando aqui na terra, tendo comunhão com você aqui, tendo comunhão com você aqui na terra, e ao mesmo tempo, tendo comunhão com o próprio Deus, Jeová é o único verdadeiro Deus do céu, e tendo tempo real de correspondência direta com Deus diante dos seus olhos. Veja este exemplo que o Senhor estabeleceu, glorificado, andando nesta terra, andando em Caracas, dizendo para vocês, quando eu chegar lá, eu vou falar com Yahweh. E tendo comunhão com vocês aqui, e comungando diretamente com Deus, o Deus Todo-Poderoso, na dimensão eterna, na dimensão da eternidade. Esta é a mensagem daquela chuva. E dizendo para ele trazer chuva, e quando ele traz chuva, você vê que ele chega aqui e traz chuva, direto contato com Deus, comungando com Deus, andando com Deus, falando com ele, vendo-o na nuvem. Essa é a mensagem daquela chuva. E eu vou estabelecer o meu tabernáculo entre vocês. E a minha alma não vos aborrecerá. Vocês se arrependeram, vocês ouviram, vocês foram despertados por essa chuva, essa última glória, essa chuva. Agora vocês escolheram a justiça, vocês foram redimidos agora. Vocês estão se preparando para a vinda do rei, e ele está vindo para levá-los. 12. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Esta é a mensagem da chuva. Que o reino de Deus está vindo. E o Senhor quer te levar para viver com Ele eternamente. É por isso que Ele nos enviou a esta humanidade, para esta geração, através da terra. Para que vocês possam saber que Ele se lembrou da sua aliança. Emmanuel, Deus conosco. O Messias está vindo, obrigado. Repita essa oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, hoje eu me arrependo e me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para criar um despertamento na minha alma, para que eu possa responder ao teu toque de despertar 28 vezes, um chamado ao arrependimento, um chamado para retornar à santidade e à justiça. Senhor, eu te peço para inundar o meu coração com esta última visitação, para que eu possa ser focado no céu, para que eu possa ser removido dos deuses ídolos, dos templos idólatras, adoração idólatra, graça idólatra, o Deus idólatra da prosperidade e o cristianismo desta era, e focar na autenticidade da salvação, da cruz e do sangue, a santidade de Deus, a justiça de Deus, para que eu possa entrar no eterno reino de Deus, me preparando bem, usando a última glória que o Senhor derramou nessa geração. De Caracas, Lima, Peru, Kakamega, Paris, França, Ahmednagar, Fiji,
Catânia, todos os lugares. Que, Senhor, eu possa me posicionar para o reino vindouro de Deus, que esta chuva está anunciando, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo, obrigado. Obrigado, que o Senhor os abençoe. Toda Kolam, Baruch Hashem Adonai. Thank you, Yom Tov.